A todos, boa noite a todas. Precisamos aqui retomar a nossa conexão. Mais uma vez estamos com a nossa live Palavra de Mulher, né? Esta que é a primeira semana da nossa campanha eleitoral 2020. Então, oficialmente, né, nós já podemos fazer essa divulgação e não poderíamos deixar de aproveitar o espaço, a oportunidade para dizer que estamos candidatas, né, nessa representatividade que é super importante para esse pleito de 2020. Candidatas a vereadora aqui no município de João Pessoa. Hoje nós vamos, não diferente de outras noites, conversar sobre, semana passada falamos sobre os movimentos sociais, um pouco do contexto histórico. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema com a Cris Pereira, que é militante do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, uma liderança importantíssima nesse grupo, que eu também faço parte. E vamos conversar um pouco sobre justamente os impactos e o que as bandeiras LGBTQIA+, elas trazem e elas agregam, né, para toda a nossa sociedade. Então, eu vou chamar aqui a Cris, mas é muito importante que nós possamos estar falando enquanto parte do movimento LGBTQIA+, e como parte do movimento LGBT, nós sabemos. Boa noite, Cris. Boa noite. Loiríssima. Só no cabelo, né? Porque na pele é negona. Com certeza. Então, eu estava dizendo aqui que nós vamos conversar hoje como parte do movimento LGBTQIA+, e com a propriedade de quem compõe, né? Na sororidade de quem compõe esse movimento. Nós sabemos que cada sigla, cada letrinha tem o seu lugar de fala, mas hoje nós vamos aqui trazer como um todo o que as bandeiras do movimento LGBT podem agregar para a nossa sociedade. Eu estava aqui refletindo um pouco que, às vezes, quando a gente pensa nas bandeiras das classes subrepresentadas, né? Negros, mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, alguém pode pensar que essas bandeiras é só para beneficiar exclusivamente essas pessoas. Mas é importante que nós possamos compreender que não é um benefício exclusivo, é uma luta, sim, dessas classes, mas que o benefício se estende para toda a sociedade. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, você é uma grande representatividade nesta fala, porque você é uma referência de militância para mim, pessoalmente, e vamos conversar aí. Fique à vontade. Tá bem. Obrigada. Boa noite para você, para todo mundo. É, eu estou muito feliz de participar de um momento como esse, né? Porque até ainda há pouco a gente estava conversando que eu disse, eita, eu tô nervosa. Aí tu tá nervosa esse ano todinho. Mas é porque é como se fosse sempre a primeira vez, né? E aí, quando tem um momento como esse, que não é um momento onde está falando de movimento para movimento, nem de movimento para governo, né? Nem fala com políticos, nem nada, assim, candidata, claro, né? Sim, sim, entendi. Mas eu não estou dizendo de quem está exercendo cargos e tal, né? Assim, conversar sobre as contribuições sociais do movimento é de extrema importância, sabe? Eu não sei se tu me apresentou, eu tenho que me apresentar. Fique à vontade de se apresentar. Eu apresento, mas pode se apresentar, eu gosto de ouvir. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Cris Pereira, sou uma ativista do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, né, que compõe o movimento LGBT de João Pessoa e que compõe o movimento de mulheres lésbicas e bissexuais nacionalmente, junto com a LBL e com as lésbicas e bissexuais negras, junto com a Candace, né? Nós estamos nessa luta desde 2002, né? Então, esse ano a gente completa 2 anos. Então, é 18 anos, desculpa.
18 anos de luta, de resistência, de muita troca também, de muito conhecimento, de muito afeto, né, conosco, da militância e com outras pessoas também, que é isso que a gente busca, né? A revolução através do afeto, da troca, do amor, né, entre nós como um todos, sem distinção. Isso É mesmo. isso. E Pode falando, começar a discorrer aí um pouco sobre o que eu já mandei, que eu costumo dizer ao pessoal, olha, eu mando as perguntas porque primeiro eu não tenho como estar olhando as perguntas que eu mando e depois para que você fique bem à vontade aí, certo? tá bem, Aqui o lugar é seu. tá bem. Então, quando se trata da luta LGBT, geralmente a gente escuta muito que a gente quer mais direitos que outras pessoas, né? E na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que a gente quer que todas as pessoas tenham seus direitos respeitados, independente da identidade de gênero, independente da orientação sexual, independente da deficiência, independente de qualquer coisa. O que a gente luta é pelos direitos humanos, na verdade, né? A gente especifica que é uma população em si, que é a população LGBT. Claro que a gente tem que especificar, porque o invisível não é possível de se ver, claro, né? Óbvio. Então a gente tem que dar visibilidade a essa parte da população, mas a gente se junta com toda uma luta social, né? Com toda uma luta por direitos sociais e civis, né? Para nós e também para outras pessoas, né? A exemplo, como a gente luta no movimento feminista, a gente luta junto com o movimento negro, a gente luta junto com o movimento de mulheres com deficiência, de pessoas com deficiência. A gente ocupa espaços que lutam por direitos para todos, como o Conselho de Saúde, como o Conselho de Mulheres, né? Então, a população LGBT, ela traz esse diferencial porque ela luta por uma igualdade, não, uma equidade para todos. E aí eu me lembrei também do projeto, que eu esqueci de dizer que eu estou como coordenadora do Equidade Sim, Racismo Não, que é um projeto financiado pelo Baobá, né, do programa de aceleração Marielle Franco, né, que está dando um boom na gente. Então, é para equidade, né? E aí, o que é equidade? O povo fala tanto em equidade e tal, mas é oportunidades para as pessoas que não têm oportunidades, né? De uma maneira bem simples, porque igualdade está todo mundo aqui, a gente não é igual, né? A gente tá sempre, tem sempre uma pessoa, tem sempre a população que está à frente e tem outra população que está um pouco mais atrás. Então, quando a gente fala em equidade, a gente quer que dê oportunidade para quem está aqui chegar aqui também, né? Chegar é, de forma bem Igualitária. igualitária, né? Porque eu não queria falar Isso, igual, mas não é igual, é igualitária mesmo. Chegar nessa. isso, porque igual é diferente de igualitária. É, então. Então, o que a gente busca, na verdade, é isso. E aí eu vou trazer um exemplo, né, de uma coisa que é muito forte, que foi o que moveu, principalmente aqui no Brasil, o movimento LGBT a mudar a pauta, que no início era por direito à livre orientação sexual, e aí aconteceu aquela história da pandemia, né, da AIDS, que aí onde foi que a nossa população como um todo foi atacada como se a gente que fosse as pessoas que estavam disseminando essa doença. E aí, ao invés de retroceder, a gente avança. E até hoje, a gente é referência como um movimento que promove, né, a prevenção ao HIV e à AIDS. Olha só, veja, quando a gente está na rua, botando a nossa cara no sol, distribuindo preservativos, falando da importância da prevenção, a gente não está falando só para a população LGBT. A gente está falando para a população como um todo, né? Então, quando a gente está numa praça pública, quando a gente está num evento público, fazendo esse tipo de ação, a gente está dando essa contribuição para que a gente não chegue ao nível de que quando começou a transmissão do HIV e AIDS. Então, isso uma contribuição de extrema importância para a sociedade, né? É verdade. E aí,
E aí é só um dos exemplos, sabe, Aniela? É só um dos Sim, exemplos. sim. Mas existem muitos outros, né? Quanto a população LGBT não lutou junto com outros movimentos para que a gente tenha um SUS de qualidade, né? Para que a gente tenha um SUS que atenda as pessoas de forma realmente respeitosa e como todo mundo merece, né? Para que o nosso SUS não acabe como está se acabando. A gente continua nessa luta para que o SUS continue, né? Sim. A gente luta também a população LGBT, por ser vítima também, né, do fundamentalismo religioso, luta por um Estado que respeite as diferenças, né? E aí não respeite só as diferenças, não respeite Foi só as mal. diferenças, também está Acabei tocando perdida no aqui onde sistema. não devia. É. Fátima é perdida no sistema. É só entrar no Instagram, Fátima, que vai estar lá a bolinha de Aniele piscando. Entre lá no meu Instagram que você vai ver a bolinha lá piscando. E aí, eu me perdi agora onde eu estava. Sim, eu estava Você estava falando falando da qualidade dos TUS, né? Que é uma das lutas, uma das que é uma das bandeiras de lutas. luta. E aí eu já estava passando para a história do Estado laico, né? E aí quando a Sim, gente luta pelo Estado laico, a gente não luta só para que as religiões respeitem a nossa orientação sexual ou identidade de gênero. A gente luta para que outras religiões não sofram, como a gente vê a exemplo da religião de matriz africana, que sofre absurdos por conta do fundamentalismo religioso, né? sim, A gente vê que as mulheres estão sofrendo muito mais com esse fundamentalismo que está acabando com tudo, né? Querendo acabar com a gente como um todo, é né? verdade. Com a falsa ideia que é em nome de Deus, porque em nome de Deus não se mata ninguém, não se violenta ninguém, não se tira os direitos de ninguém, né? Então vamos Verdade. refletir. Eu acho que a gente tem que refletir sobre até que ponto está se realmente falando sobre Deus e até que ponto está se falando de oportunismo e safadeza, sabe? E É safadeza, verdade. porque é uma coisa descarada ao que as pessoas falam. Como justificar que não é de Deus dois homens e duas mulheres, né? Que a gente merece ir para o inferno. Mas quando você tem um comércio, por exemplo, que você é um desses fundamentalistas que pregam a nossa morte, e a gente vai lá contribuir socialmente comprando o seu produto, a gente é muito bem recebida. A Pois é, população é muito bem recebida, né? é Vamos lá. verdade. Vamos para as hipocrisias, né? Porque quando a gente começa a falar do que acontece, porque a gente está falando, a gente quer falar, a gente não quer falar de religião, a gente não quer falar, a gente quer falar de direitos sociais, direitos civis, principalmente, né? Porque Sim, a população LGBT, ela não deixa de exercer os seus deveres civis porque é LGBT, mas ela deixa de ser respeitado os seus direitos civis por conta de ser LGBT. sim, sim. Então, assim, é sobre tudo isso, sabe? Eu acho que eu já estou indo para outra parte, mas as contribuições que eu percebo, elas são muitas, né? E que a gente precisa visibilizar isso, porque tem LGBT em todos os espaços. Né, em todos os espaços. E aí um dos espaços que a gente realmente também ainda precisa avançar e muito é o legislativo, né? É o legislativo. Tendo em vista que a maioria das conquistas LGBTs, elas são alcançadas no nível de decisão judicial, né? É verdade. No poder judiciário. As nossas conquistas, elas não vêm pelo poder legislativo. Isso, É quase que é não verdade. sai. Ela não vem, né? Ela vem através de decisões e decisões judiciais nacionais, inclusive, né? No Supremo, na maioria é no Supremo que a gente ganha. A gente ganhou o direito ao casamento civil é no Supremo, a A Lei Maria adoção, a adoção é no Supremo, então a maioria tem que chegar lá para poder ter uma decisão que vai impor, por exemplo, né? Impor não, ó, sugerir. Eu Edivânia, acho que é sugerir ao legislativo que execute, né? Vai sugerir ao legislativo que execute as coisas que acontecem, né?
que chegam para nós, a gente tem que procurar também entender qual o processo que acontece até chegar nessa lei que vai ser aprovada, né, ou numa Câmara, ou numa Assembleia, né? Então, tem todo um processo antes disso para chegar a essas aprovações, que são É muito verdade, poucas, né? é Tendo em verdade. vista todos os direitos que são negados a nós. Mas também tem outras coisas boas, né? Tem outras coisas boas. Aí tem o exemplo da doação de sangue, que foi um sonho para a população, principalmente a população gay, né? Que era a mais, que era proibido, inclusive, os homens gays doarem sangue. Ele veio da livre e espontânea vontade do legislativo, essa lei? Não. Não, Teve o Supremo. Então, assim, é tudo muito difícil. E isso tudo, gente, é impressionante como a gente tem tantas leis, né, bonitas e lindas, como tem na Constituição, que diz assim que todos são iguais perante a lei, né? E aí essa lei, ela não vale para todo mundo. É isso impressionante, mesmo. né? Porque como é que a lei é igual para todo mundo e existe o casamento civil e a gente tem que lutar judicialmente para poder casar, né? Para Isso poder aí. essa atividade social, não sei como é que fala, se fala atividade social. Sim. E aí É só fazendo uma contribuição no que você está dizendo, é muito simples quando a gente pensa nas bandeiras do movimento LGBT, porque basta realmente, para mim, você resumiu com uma palavrinha que você disse logo no começo, a gente luta por direitos humanos, né? E ainda mais nesse momento, nesse contexto político, social que nós estamos, nós lutamos que essa garantia de direitos humanos, ela não deve ser, vamos dizer assim, começada a conscientizar na nossa fase adulta. Mas hoje nós entendemos, enquanto população LGBT, que a fase da educação, a fase da infância, a fase da adolescência, a educação é uma ferramenta importantíssima para gerar no ser humano, nos cidadãos, essa consciência da garantia dos direitos humanos, né? Então, hoje é algo que eu percebo que nós estamos, e aí nós temos a Escola Sem Partido, nós temos vários outros movimentos que nós estamos agregando as nossas bandeiras. Não é porque a gente é sempre do contra, pelo contrário, nós somos a favor dessa garantia de direitos e direitos que não são, como você disse, iguais para todos e todas, né? Então, eu sim, vejo que hoje é uma parte importante também das bandeiras do movimento trazer para a educação essa consciência da garantia de direitos, né? Eu não preciso passar a entender isso depois de adulta, mas eu tenho que começar a entender isso desde pequena, né? Quanto antes entendermos e tivermos essa consciência de garantia de direitos fomentadas em nós, adultos, vamos dizer assim, mais respeitosos, menos preconceituosos, mais socialmente saudáveis nós teremos, né? É mais ou menos por aí. com certeza, com certeza. Porque, assim, existe essa falsa ideia, né, de que a gente quer ensinar todo mundo a ser LGBT. Isso já está ficando já chato, né? É Porque verdade. porque eu não aprendi em canto nenhum, né? Eu não aprendi em lugar nenhum. Pelo contrário, eu escutava que isso era feio, era errado, era tudo isso, Todos né? nós, todas E, nós, né? Nós então, tivemos assim, que construir, reconstruir. primeiro que a gente não ensina, né? A gente não tem essa história, não tem essa história. Não sei como é que se ensina uma pessoa a ser lésbica, uma pessoa a ser trans. Isso para mim não existe, isso é uma falsa ideia, uma das estratégias de botar terror no povo é essa, né? É verdade. E isso é muito forte na infância e na adolescência, essa violência, né? De não poder ser livre, né? De querer podar os meninos e as meninas desde pequenininhos, né? Os meninos não podem chorar, porque se chorar é coisa de menininha, né?
as meninas não podem fazer xixi em público, porque tá ali, é como se estivesse oferecendo. Isso tudo é ridículo, gente, né? Isso tudo é uma coisa horrorosa que o povo inventa para violentar as crianças, né? Porque você proibir alguém de ser quem ela sente ser, que gosta de ser. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto, eu adoro vestido, maquiagem, sempre gostei. Mas eu fico me colocando no lugar de quem nunca gostou, né? Que foi criada como uma menina e que nunca gostou disso, nunca gostou dessas coisas apertadas, desses negócios na cabeça, essas coisas. Porque criança tem que ser livre, né? E aí, né, essa liberdade muitas vezes só é dos meninos, as meninas têm que ficar toda ali amarradinha, toda bonequinha, não pode se sujar, porque tá toda rosinha, porque tá toda bonequinha e tal. E aí, isso eu tô falando já de pequenininho, né? E quando chega Sim, sim. é, na escola é pior ainda, né? Porque por não ter essa discussão, como você está dizendo, para a gente ser adultos bem entendidos, né, da situação de que existe sim uma diferença, mas isso não desqualifica ninguém, né? Isso não desqualifica ninguém, né? Então, assim, quando chega na escola, que é outro silêncio que acontece, outra opressão, que tem a opressão em casa, tem a opressão já da escola, que já é outro, que reflete tudo que a sociedade quer, né? Quando a Sim, gente fala da escola, a escola é um espaço para criar cidadãos e cidadãs, eu fico me perguntando, né, que qualidade de cidadãos e cidadãs a gente tá querendo criar quando a gente não implementa a Lei 10.639, né, que é a lei que diz que tem que ensinar cultura africana na escola. Então, assim, que não fala sobre identidade de gênero, que não fala sobre sim. orientação sexual, que não fala sobre educação sexual, na verdade, porque a gente eu estava assistindo uma live ontem muito bacana, eu esqueci o nome agora, mas Janine estava, falando dessas hipocrisias que acontecem, né, com relação até ao aborto. Não se fala sobre isso, né, não se fala sobre essa educação que não deve ser somente para culpabilizar as meninas, né, porque as meninas não se Sim, cuidaram, as meninas não souberam se cuidar e engravidaram, né? E aí não se fala sobre isso, né? Não se é verdade. conversa sobre essas coisas. Não se conversa principalmente também sobre a reprodução, dessa reprodução e desse machismo, né? Desse machismo que mata a gente toda hora, né? E que não fala sobre isso. Então, isso são coisas que estão acontecendo socialmente e que dentro da escola parece que não existe. Não tem É pessoas lá, verdade. né? Não tem pessoas que vivem dentro de uma casa que tem todas essas realidades, né? Que não falam sobre isso, que muitas vezes, para não falar sobre isso, expulsam principalmente a gente que é da população LGBT, expulsam de casa que é para não contaminar o resto da família. É ridículo isso. Isso é horrível, né? E aí, eu tô nessa história do Mas é ridículo. real. Eu tô, Mas é né? real, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, a violência mesmo, o preconceito, para nós que somos lésbicas e para toda a população LGBT, a gente sabe que a gente inicia todo o processo de sofrimento, pelo menos a nossa geração, eu creio que essa geração de nós para cá não tem mais esse impacto que nós tivemos, mas a nossa geração, a gente sabe que o preconceito maior começou dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, né? Que hoje muitos de nós conseguimos superar isso e temos aí nossas relações, vamos dizer assim, saudáveis, né? E resolvidas com os nossos familiares, mas a gente sabe que é dentro de casa mesmo que muitas vezes começa aí essas violências, né? Justamente pela falta dessa educação antimachista, né, antirracista, antipreconceituosa. E eu sempre gosto de dizer assim, principalmente pai e mãe, né? A gente sabe que todo machista, todo preconceituoso, ele foi educado por pessoas, por mulheres, por homens. Então, é preciso realmente, eu costumo dizer assim, a base realmente é injetar, sabe, essa consciência na educação escolar, como você estava citando aí a lei, né, fazer valer
aquilo que realmente precisa estar nas escolas e na educação familiar também, né? Hoje o que a gente mais escuta é as pessoas dizendo que são contra o racismo, né? Eu escuto, como você disse, muitas vezes, ainda que seja hipocrisia, mas tem gente que faz questão de dizer que não é preconceituoso, que não é racista, mas dentro das suas casas não gera essa educação, né? Então, quando a gente fala dos benefícios da bandeira LGBT para a sociedade, né, do que, quais as contribuições, a gente está falando isso daí, de gerar uma sociedade realmente sem preconceito, né, sem amarrações, né, sem repressões, né, ao ser humano pela sua forma de ser ou de se relacionar. Nós estamos falando dessa liberdade de credo religioso. Então, eu penso que, inclusive, acho que o movimento que hoje tem mais interferência social é o movimento LGBT, né? Algumas pessoas podem não conhecer a bandeira do MST, a bandeira, sei lá, do antirracismo, de qualquer movimento de outras classes subrepresentadas, mas a bandeira LGBT é a bandeira mais conhecida, né? É a bandeira mais conhecida. Então, isso, para mim, sinaliza de que é uma pauta que, embora muitos fundamentalistas, como você disse, por hipocrisia, combatam, mas a gente sabe que é uma pauta que, como você citou, né, no começo, sobre o SUS, sobre o combate à AIDS, trouxe e traz até hoje muitos benefícios para a sociedade. Mas a gente sabe que também é uma pauta e é uma classe, a nossa, que os movimentos sociais têm muitas dificuldades. E aí eu queria que você falasse, enquanto militante aí, dessas dificuldades nossos movimentos sociais, LGBT. Então, as dificuldades, eu acho que eu terminei até falando no começo das dificuldades, né? As dificuldades são as pessoas que estão em espaço de poder entenderem, né? Entenderem que é um direito nosso e assumirem isso e executarem isso, né? De forma que realmente seja, como é que eu posso dizer? Que não seja entendido como uma coisa de oportunismo, né? De aproveitamento daquele espaço, principalmente espaços políticos, de que vai aproveitar da força daquele movimento para ganhar uma certa visibilidade, ou para fazer algum outro tipo de situação que venha a dizer assim, aquele toma lá da cá. Né? Então, uma das maiores dificuldades nossa é essa, é as pessoas incorporarem, né, a luta pelos direitos civis LGBT de forma que não seja, que seja como qualquer outros direitos civis, né? Que seja como a luta contra o racismo, que seja a luta contra o machismo, que seja a luta. Então, que a luta LGBT também entre nesse patamar de entender, das pessoas entenderem, sabe? Porque eu sou mulher, eu luto contra o machismo, eu sou feminista, então eu pego isso para mim e vou para a Câmara ou vou ocupar algum outro espaço de poder e vou exercer essa situação e de forma bem tranquila, né? De forma bem suave, né? Porque eu entendo a pauta, vamos dizer assim, eu entendo as necessidades da pauta. Então, assim, ainda tem essa dificuldade da gente precisar fazer a história que eu sempre trago, e às vezes eu esqueço até dizer o que é, do advocacy, né? Com várias instâncias, né, de trazer esse diálogo, de levar o que realmente a gente precisa, né, o que está faltando, o que é que a gente quer contribuir, porque a gente, enquanto movimento LGBT, a gente tem várias formas de contribuir, né, então, Sim, assim, com não certeza. só a história da troca, não, do só vem a nós, né, a gente sempre Isso. é uma característica nossa do sempre dar o, o, o feedback, né? Vamos dizer assim. O De, retorno social, né? O retorno é, social. Eu é vou isso depois mesmo. pedir que você, inclusive, aproveite e fala um pouquinho do projeto dos projetos
cite aí dois ou três, para que as pessoas entendam o que é esse retorno social. Quando nós, enquanto população LGBT, temos essa garantia de espaço, qual o retorno social que nós podemos também dar à sociedade sobre isso aí? Depois pode citar, porque é muito importante, vai ser legal as pessoas conhecerem. É sim. Então, esse retorno social, ele vem do engajamento que a gente faz, né? Da articulação social que a gente consegue fazer enquanto movimento social, para que aquele projeto, aquela ação que vem de algum outro espaço sem ser do movimento social, ele seja executado. É, tem o projeto Eu Também Sou Cidadã, que é o Goleando, que a bandeira mais forte é o Goleando, né? E que foi um projeto que foi financiado pelo Fundo Elas durante 2 anos. A gente conseguiu esse projeto. Eu Também Sou Cidadã. E aí tem o Goleando, que é com as meninas do futebol, que é um espaço de juventude, né? E que as meninas sofrem muita violência, né? E também praticam entre elas por conta do esporte e dessa reprodução do machismo dentro do esporte. Então, é um espaço que a gente leva, né, discussões e debates, principalmente nos torneios, de dar visibilidade ao respeito às mulheres, ao respeito às mulheres que jogam futebol. Então, assim, é um evento que a gente só não aconteceu esse ano por conta da pandemia, mas a gente realiza de 2 a 3 vezes por ano esse evento com o futebol feminino. É em março, né? É em março, durante a parada LGBT com Beach Soccer, e em novembro, no aniversário da Maria Quitéria, a gente sempre realiza torneios, né? E esses são torneios públicos, que a gente faz questão que sejam em espaços públicos, né? Dentro das comunidades. Acho que a gente já passou por umas 8 comunidades, né? Para dar visibilidade e fortalecer essas meninas, né? E qual é esse impacto, esse retorno que a gente tem com esse evento? É ver meninas, né, que se sentem bem e se sentem e levantam sua autoestima de jogar num torneio que as respeita, né, que respeitam e que dá toda a infraestrutura para que elas se sintam realmente parte desse esporte, porque é como se elas vivessem à margem do esporte do futebol, né? Elas são como Verdade. elas ficam à margem desse esporte, porque o top é o futebol masculino, né? Então, a gente faz promove um evento top, elas dizem que é um evento top, né? Que elas se sentem realmente muito bem. E Onde aí, elas são tratadas como atletas de igual para igual, né? e aí E a gente- traz para elas, né? Assim, de forma bem leve, é a importância delas entenderem quais são seus direitos, né? De chegar em um outro espaço e lembrar daquele espaço que ela participou e tentar promover a diferença, né? E tentar fazer a diferença. Então, são mulheres, são meninas que estão começando a refletir e estão vendo que existem pessoas que estão ali para apoiá-las, né? A Bi Soares, ela faz um comentário bem importante aqui, eu achei legal, quando ela diz assim: o diálogo e a resistência na luta permitem coisas lindas na e para a nossa sociedade, né? Então, enquanto nós temos realmente oportunizado, você fala aí das meninas do futebol, esse espaço de diálogo, e que o trabalho não se resume só ao futebol, né? E aí, como eu dizia no começo, eu posso falar como parte do grupo, das critérias, existem ali as rodas de conversa, os temas que são trabalhados, que são referentes ali ao mundo feminino, do cotidiano de cada um. Então, enquanto esse diálogo ele é amplo, né? Ele não fica só resumido ali no esporte, mas ele traz várias outras questões que são trabalhadas aí no mundo delas. É. E aí, com a experiência também com as meninas do presídio é muito forte, assim, muito bom, porque a gente leva de forma muito leve. Eu só falo isso, é leve, né? A gente leva de uma forma muito leve a elas refletirem, por exemplo, sobre o racismo, né?
sobre o machismo, sobre a LGBTfobia, e aí que elas, a gente já escutou depoimentos delas dizendo assim, eu já ouvi falar, mas eu não sabia que eu passava por isso, né, desse reconhecimento, de saber o que está acontecendo ali, o que é que realmente acontece na nossa vida, né, e que a gente muitas vezes não entende, que muitas vezes a gente ouviu que era castigo de Deus, que era É verdade. que a gente muitas vezes ouviu que era castigo de Deus, que era não sei o quê, quando acontecia alguma coisa errada. Então, assim, que não é, né, que não é castigo de Deus, é promovido por pessoas, e isso é Consequência dos inacreditável. atos humanos. É consequência de humanos muito desumanos, né? É Muito. verdade. Desumano. E aí, esse ano, a gente está com uma proposta massa, que é promover a visibilidade, a... Eita, fugiu agora. Colocar as Passa por mulheres frente. negras, colocar as mulheres negras LGBT em evidência, né? Em E evidência, buscando autoestima, buscando fortalecimento, principalmente das artistas também de periferia, a exemplo do evento que a gente tem do Ilha das Pretas, né? Que é um dos eventos, porque como Marli disse, verdade. foi que Marli disse essa semana, Marli disse, é 365 dias por ano. Eu disse, bicha, tem que tirar pelo menos umas férias, porque realmente a gente trabalha muito, né? É verdade. E a ideia do projeto esse ano, do Equidade Sim, Racismo Não, é justamente esse, né? É visibilizar e tentar inserir as meninas realmente em espaços em que elas sejam valorizadas, sejam vistas e respeitadas, né? Na sua história, na sua vivência, em tudo que elas constroem, né? Em termos de cultura, de arte, de tudo isso. E, para além disso, também a valorização de ativistas, né? Ativistas LGBTs. Então, a gente vai buscar isso. É mais um desafio para nós, mas a gente vai tentar buscar isso. É isso mesmo. Eu, de minha parte, já lhe fico muito grata. Eu acho que você trouxe aqui para gente muitas coisas importantes que quem não é da militância social talvez nunca tenha ouvido falar, mas que eu acho que é extremamente importante nós trazermos esses conhecimentos à tona para todo e qualquer tipo de pessoa. Como eu dizia no começo, a gente não tem como entender ou respeitar aquilo que a gente não conhece, né? Então, é importante demais nós conhecermos quais as lutas LGBT, quais as lutas da população negra, quais as lutas das feministas, né? Semana passada eu conversava isso na live, que os movimentos sociais foram muito, vamos dizer assim, marginalizados, é coisa de desocupado, é coisa de quem não tem o que fazer. E quando eu realmente botei os pés no chão dos movimentos sociais, eu passei a dizer para mim que são as pessoas que mais têm o que fazer nessa vida e que fazem tanto que não se preocupam só com as suas vidas e ainda fazem pela vida dos outros e das outras pessoas, né? Então, eu já lhe fico muito grata, deixo aí para você fazer sua conclusão no que você quiser dizer para você que é uma satisfação imensa atuar com você, aprender com você, compartilhar com você, com todas as meninas das Quitérias. As Quitérias hoje é um grupo que eu posso te dizer com toda sinceridade, me tirou do armário de uma maneira tão educativa, eu posso dizer, de uma maneira tão didática, sabe? Eu cheguei ali de mansinho como quem não queria nada, mas eu sabia bem o processo que eu estava passando e o quanto esse grupo é importante para mim, para minha vida, para minha família hoje como um todo, né? Para as minhas ações, para a minha construção de pensamento. Então, dizer que eu tenho o maior carinho, amor, satisfação de estar com você, de trabalhar com você, de compartilhar da sua vida. Ah, danada, eu não vou conseguir nem falar, eu já fico logo chorando. Porque assim, a gente luta tanto, né, Aniele? Você, com o passar dos anos, você vai entender
que uma fala como essa sua a gente ganha, né? A gente ganha o dia, a gente ganha a vida, a gente ganha a luta, a gente ganha força para continuar, porque não é fácil, não é uma luta fácil. Eu tô aqui toda linda, sorridente, mas a gente sabe que tem que ter realmente muita força de vontade e acreditar e ter esperança no futuro, né? E acreditar e ter esperança no futuro. Então, assim, ouvir suas palavras, realmente eu fico muito emocionada, né? Porque na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem nem como nem se elogiar, né? É muito raro a gente às vezes consegue perguntar, mas a gente tenta, a gente consegue perguntar como é que tá, como é que não tá. A Maria Quitéria vem nesse trabalho de tentar desconstruir, né, essa militância dura, seca, né, para transformar em uma militância de afeto, não de afeto só de amores, né, mas de afeto, de entender as nossas diferenças, né, mesmo com as nossas divergências, mas a gente sabe que a gente se ama, né, enquanto mulheres que tá no que as que contribuem com o grupo, né, de respeitar as construções que a gente traz ao longo da nossa vida. E aí a gente vem tentando fazer essa diferença, porque a gente não é santa, né? A gente é fruto de uma sociedade violenta. Então, muitas vezes a gente comete, sim, violências, comete racismo, comete LGBTfobia, reproduz machismo, né? Então, a Maria Quitéria vem nessa ideia de tentar desconstruir tudo isso, né? De tentar realmente ser um grupo que faça diferença. E eu vi isso de você, é maravilhoso. Me faz pensar que a gente realmente está no caminho certo e que a gente vai chegar lá. Eu queria dizer para todo mundo, né? Para todo mundo que o movimento LGBT não é um movimento que quer promover atos sexuais públicos, né? A gente quer promover o direito, né? O direito de exercer a nossa cidadania, né? A gente quer promover a como é que eu posso dizer? O amor, mas não o amor romântico, o amor que entende que as pessoas diferentes também são pessoas, também são humanas, né? Também são humanos, sofrem, né? Choram, né? Se matam, adoecem, entram em depressão por conta de tudo isso, né? Por conta de uma palavra que pode ser besta para você, mas que para a gente pode ser muito, muito grave, porque a gente já sofre tanta violência que às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Então, assim, gente, eu acho que é muito mais válido, tem muito mais vantagem a gente promover esse respeito do que a gente ficar apontando para A e para B quem é certo e quem é errado. Quem tá indo bem, quem não tá indo bem, né? Então, assim, perder tempo com isso, eu acho que a vida é tão linda, tão curta também, que eu não quero passar a minha vida querendo condenar outras pessoas, vivendo em função de condenar outras pessoas, de matar, de adoecer, porque matar você não mata só com uma arma, você mata com palavras também, você mata com o desprezo, né? Principalmente as famílias que cometem isso, prestem atenção no que é que vocês estão fazendo, né? Vamos realmente não vamos esperar que aconteça uma coisa trágica para poder a gente dizer que ama, né? É Fátima que diz isso direto para mim. Ela disse, não tem que esperar, né? Não tem que esperar nada, né? Tem que viver realmente o hoje. Menina, eu vi tanta gente linda hoje aqui que eu tô passada. É verdade. Menina, E nós já queremos, assim, agradecer. Pode continuar com tudo. então, eu quero agradecer a você pelo carinho, por todo o aconchego, por toda a acolhida. Eu quero agradecer demais a você, mas eu também quero agradecer a todas as Maria Quitéria, né, que compõem esse corpo lindo que tá sendo esculpido, que a gente está esculpindo todos os dias, né, que é um grupo que realmente a gente tá, porque a gente acredita, porque a gente vê que realmente não é fake,
que não é fake, né? Que a gente também, a gente vive o que a gente milita para fora, mas a gente também milita para dentro. É impressionante como É verdade. a gente se reinventa. Então, assim, agradecer a todas, mandar um cheiro especial para as meninas que saíram agora da programação do mês da visibilidade bissexual, Érica e Janine, que eu acho que elas estão só o pó. Érica estava até rouca, mas que foi de extrema importância, que foi magnífico, assim, foi um sonho que a Maria Quitéria sonhava há muitos anos e que aconteceu, que foi o protagonismo das mulheres bissexuais, e não só aqui na Paraíba, a nível nacional, né? Então, parabéns para vocês, meninas, fazer esse agradecimento aqui na live de Aniele. Fica à Mas assim, vontade. é muito orgulho, é muita coisa linda. Então, assim, para um cheiro para elas, né? Que eu estou muito feliz também por elas. E dizer que eu estou à disposição, né, para o que precisarem, né, para qualquer coisa. Não é só para ativismo, mas eu estou à disposição, né, para o que precisarem. Estou aqui. É só procurar. Cris.pereira. Acho que é esse meu nome no Instagram. E eu ainda É estou sem. isso, gata. E eu ainda Ainda tô tá sem. o quê? Um beijo para a Divânia. Divânia disse: Você nos representa. Ai, meu Deus. É, você nos representa. Aqui em casa, Cris Pereira é quase um ícone. Ei, um cheiro no Tímida, minha coração. gente. Eu sou tímida. Quem foi que falou da bissexuais? Bissoares. Aqui, ó. Bi Soares. E como mulher bissexual, agradeço tanto a cada uma de vocês e por todas as falas e lutas, né? Que quer entrar na Muito Maria Quitéria. Vem obrigado. aqui. Você vai ser, Vem embora. vai ser muito bem-vinda. Fala lá, chama lá no direct das Quitérias e cola na gente. A gente tá aí fazendo umas ações, né, Cris? Vamos Sim. colar. Ei, Cris, obrigada. Um beijo. Beijo. Axé pra você. Um cheiro em Fátima. Boa noite. Fátima já fugiu, minha filha. Foi para. Ah, já foi malhar, né? Só vivo malhando. É. Ah, Tá bom. A gente vai se cheiro, minha gente. Boa encontrando. noite. Obrigada, Aniele, mais uma vez. É E um cheiro para isso. todo mundo. Obrigada a você por compartilhar conosco. Um abraço. Abraço. E aí é isso. Nós concluímos a nossa conversa desta noite, mas lembrando para vocês que Aniele Mirtes, 18126, para vereadora em 2020 em João Pessoa, tá? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesta noite. Próxima quinta-feira vamos estar aí. A partir de agora nós vamos adentrar mais nos temas políticos. Afinal, esse é um lado que tem feito parte da nossa vida e que nós escolhemos como parte do nosso projeto de vida, entendendo que também é uma ferramenta de transformação social. Cheiro no coração de todos, de todas. Até a próxima quinta-feira. Fiquem na paz.